Hoje a gente vai falar de um tema bem profundo, sabe? Sutil. O vitimismo. Mas olha, a gente vai explorar isso não como uma fraqueza, mas com base no trabalho de Premação Druvais como uma das ferramentas mais poderosas e disfarçadas do ego. Vamos mergulhar nisso. Já parou para pensar nisso? Por que será que a gente se apega tanto à dor? Às vezes parece que tem uma ferida ali, que até poderia cicatrizar, mas por algum motivo a gente continua mexendo nela. Essa é a pergunta central que guia a nossa reflexão de hoje. Vamos tentar entender que mecanismo é esse, muitas vezes inconsciente, que pode nos manter presos no sofrimento. Então, para começar, vamos entender o que exatamente é o vitimismo nesse contexto. Como é que o ego, essa parte da gente que é focada em autopreservação, consegue usar essa ferramenta de um jeito tão eficaz? Então, o ponto crucial está aqui. O vitimismo é descrito como uma arte inconsciente. Isso é chave. Não é uma escolha deliberada, tipo, vou sofrer hoje. É um padrão profundo, onde a responsabilidade pelo que a gente sente é constantemente jogada para fora. É aquela crença de que a nossa dor é sempre culpa de algo ou de alguém. E por que o ego faria uma coisa dessas? É aí que a estratégia fica interessante. O ego busca controle. E ao nos colocar como vítimas, ele nos dá uma sensação esquisita de poder. O poder de ter razão, de poder se queixar. Ele nos protege de ter que olhar para dentro, de assumir a responsabilidade. E, claro, nos mantém como protagonistas da nossa própria história de injustiça, reforçando aquela ideia de eu contra o mundo. E aqui a gente vê esse conflito interno de forma brilhante. Na superfície existe a dor genuína, a sensação de ter sofrido uma injustiça. É real, mas por baixo o ego está ali, sussurrando uma justificativa secreta. Ele usa essa dor para se fortalecer, para se definir, para continuar sendo o centro das atenções. É uma dinâmica bem perversa, mas muito, muito comum. A consequência direta desse padrão é um estado de dormência espiritual. Ao alimentar o ego com essas histórias de vitimização, a nossa consciência, a nossa capacidade de ver a realidade como ela é e de crescer, ela fica ali adormecida. E a gente fica esperando que a solução, o pedido de desculpas, a mudança, venha sempre de fora. E esse padrão vai além de só nos colocar para dormir. Ele constrói uma verdadeira prisão ao nosso redor. Uma prisão feita da nossa própria dor. E aqui tem uma distinção que é fundamental. O caminho para fora dessa prisão não é fingir que a dor não existe. Isso seria só outra forma de negação, outra armadilha. A verdadeira libertação começa com uma mudança radical na forma como a gente se relaciona com o nosso sofrimento. Este slide mostra as duas opções que a gente tem. Dá para ver a dor como os muros de uma prisão, onde ficamos presos culpando os outros pelo nosso confinamento, ou podemos vê-la como uma professora. Talvez uma professora bem severa, mas que traz uma lição essencial para o nosso crescimento. A escolha entre essas duas visões muda absolutamente tudo. Certo. Então como é que a gente faz essa transformação? Como transformar a dor de uma prisão em uma professora? Vamos explorar agora o potencial que essa mudança de perspectiva tem. O caminho é descrito em 3 passos. Primeiro, honrar a dor. Isso significa reconhecê-la, senti-la sem julgamento. Segundo, e este talvez o passo mais difícil, parar de culpar. No momento em que a culpa para, o ego perde seu principal alimento. E terceiro, começar a compreender, que é basicamente buscar o aprendizado por trás da experiência. E o resultado dessa mudança é profundo. Quando a gente para de focar em quem nos feriu e passa a focar no que podemos aprender, o coração se abre. A energia que antes era usada para alimentar o ressentimento, agora é usada para a cura e a sabedoria. O ponto de virada, sabe, o momento em que a transformação realmente acontece, muitas vezes se resume a uma única e simples mudança na pergunta que a gente se faz. Essa é a pergunta da vítima. Por que comigo? Ela é carregada de impotência, de injustiça e está sempre buscando um culpado. É uma pergunta que nos mantém presos no passado, olhando só para trás. E aqui está a pergunta que transforma. Para que isso? Percebe a diferença? Ela não busca culpa, ela busca propósito. Ela vira a gente para o futuro, para o aprendizado, para o crescimento. Ela já parte do princípio de que há uma lição ali, um sentido a ser encontrado. A troca do porquê para o para quê é o gatilho. É o instante em que o sofrimento bruto começa a ser alquimizado em consciência. A dor não desaparece magicamente, mas a qualidade dela muda. Ela deixa de ser um fardo para se tornar um guia. E assim a gente chega à parte final da nossa análise.
o despertar. Vamos explorar o estado de liberdade que surge dessa profunda transformação interna. Pois é, o ego adora um drama. Ele prospera no drama, se alimenta do conflito, da história, da separação. Ele quer ser o diretor, o roteirista e o ator principal no palco da nossa vida. Em contraste, a consciência desperta pega a mesmíssima energia do drama, a mesma intensidade, a mesma paixão e a transforma em luz, em clareza, em compreensão, em paz. Não se trata de eliminar o drama, mas de transmutá-lo. E é exatamente nesse movimento interno, nessa alquimia de transformar a dor em consciência e o drama em luz, que a verdadeira liberdade é encontrada. Não é uma liberdade que depende de circunstâncias externas de jeito nenhum. E aqui está a conclusão final. A liberdade definitiva é a percepção de que os cadeados e as grades da nossa prisão sempre estiveram do lado de dentro. É a gente se dar conta de que, no final das contas, a única pessoa com o poder de nos libertar somos nós mesmos. E essa percepção, que pode até assustar no início, é o que nos devolve todo o nosso poder.